Olá, meus queridos alunos. Essa é a nossa última aula de instalação e, e manutenção predial, e é a nossa aula 5. Eu gostaria de falar para vocês que é um prazer dar aula para vocês. Espero que vocês gostem do nosso curso, desse módulo, né? E que no final dessa aula nós temos uma prova com data definida para vocês fazerem. Fiquem tranquilos que é fácil, né? Não é nada difícil. Quem acompanhar as 5 aulas aí, tranquilamente dá para fazer a nossa prova. Então vamos à aula 5, estratégia de implementação, como é que você implementa, né, a sua inspeção predial e a sua manutenção predial, né? É comum nos condomínios verticais ou horizontais a participação efetiva do zelador ou porteiros que se reporta à administradora ou ao seu síndico para tomadas de decisões de uma maneira informal e despreparada. Ele quer dizer o seguinte, que o zelador ou porteiro é como se fosse um braço direito do síndico ou da administradora, que seja qual a parte aí que zela pelo condomínio, né? Então, se o zelador ou porteiro sentir ou observar alguma anomalia na edificação, ele imediatamente notifica a administradora ou o síndico, né? O que se precisa ter em ciência é que a falta de profissionalismo tem um custo muito maior. Isso quer dizer o seguinte: volta na mesma tecla, né? Que tem que se contratar profissional adequado para fazer a manutenção, que seja preventiva ou corretiva. Então, para se verificar uma adequada, é necessário que se tenha conhecimento específico. É aquele profissional perito especializado em inspeção predial e manutenção. Porque se encontrados problemas ou verificados sintomas de importante interferência, como numa necessidade de um ensaio tecnológico, essa avaliação não pode ser feita por leigo, né? Então, aquele profissional competente por essa área, ele que tem que ser contratado, ele que tem que tomar as devidas providências para se fazer a inspeção e manutenção. De forma que a conformidade ou não a conformidade de atendimentos diversos, como o código de postura ou de obras de cada cidade, e as normas da ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, têm que ser obedecidas. Você não pode, mesmo que você contrate um profissional adequado, ele tem que seguir esse código de posturas ou de obras da cidade, juntamente respeitando as normas da ABNT. É necessário que se veja o condomínio com os olhos de investimento, ou seja, tem que se resolver o problema para a raiz ou valorizar o patrimônio, não deixar ele com problemas. Independentemente das construções verticalizadas que é hoje, o objeto de maior empenho pela quantidade, os procedimentos da inspeção predial para os demais usos, como locais de reunião, igrejas, cinemas, escola, prédios públicos, hospitais, são instrumentos inevitáveis para a nossa realidade, né? Então, a inspeção predial, ela depende muito da necessidade e do grau de sua qualificação, que é uma atividade multidisciplinar, ou seja, envolve profissionais de diversas áreas. Então, a inspeção predial é nada mais que uma ferramenta que tecnicamente tem a necessidade de reparos ou substituições dentro de uma programação de manutenção e afinal o que é programado torna-se viável. Se você programar a sua inspeção predial na sua edificação, no seu condomínio ou na sua própria residência, ela se torna viável e um custo bem menor futuramente. Essa expertise e seus processos recai sobre os engenheiros civis, arquitetos, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista
e por aí vai. Com a complexidade e o grau de deterioração do imóvel, ele vai determinar o estado de conservação e grau de urgência da solução das anomalias e falhas especificadas anteriormente, né? Então, dependendo da complexidade do grau, que você vai determinar o grau de urgência para se fazer essa manutenção. É importante que no relatório fotográfico de importância a compreensão de todo o processo de comprovação da deformidade, onde que está o defeito, né? E a junção da RT. Junção é como se fosse anexo. Anexar a anotação de responsabilidade técnica, no caso, se for engenheiro civil, se for no caso um arquiteto, é o RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica do profissional que está envolvido ali, confirmando assim a integridade das informações prestadas. Então, nessa necessidade dessas avaliações periódicas, conforme também a idade do imóvel e o tipo da construção, vai contar com o uso adequado e apontar as desconformidades que estão sendo programadas e que serão menos onerosas, né, com custo mais baixo. O caminho é o chamamento de profissionais para definir os parâmetros de cada município e para a elaboração de regras a serem observadas quanto à inspeção predial, pois cada qual tem as suas especificidades, né? O que se deve mudar é a cultura, propiciando uma postura de coisa certa. Você tem que ser correto ao contratar um perito, e o perito tem que ser correto para te dar um orçamento justo, e o profissional que vai fazer essa manutenção deve ser correto também no conserto desse, desse, desse problema. O resultado é que em vários municípios pelo Brasil afora, leis que prevêem a verificação através da inspeção predial em todas as edificações pós-uso, ou seja, já ocupadas, são estipular prazos e validade, e isto vai variando pela idade e uso de cada edificação. Vai depender de cada município isso aí, né? Então, a gente pode observar que essa análise possibilita identificar a real situação do empreendimento, né? E aí que isso permita um planejamento de gastos proveniente de manutenções adequadas que você possa fazer, de repente ser um síndico, priorizando através de um plano de ações, né? Se existe um uso adequado, a sua função e o seguro só pode valorizar ainda mais o patrimônio. E ele está diretamente relacionado ao correto gerenciamento de sua manutenção e conservação com custos reduzidos. Então, em muitos empreendimentos vistoriados, não há ou são deficientes o diagnóstico dos problemas encontrados. Você não pode fazer uma vistoria, né? A meia boca, vamos dizer assim. Você tem que contratar um perito e um profissional que saiba o que está fazendo, que sabe e tem conhecimento para fazer essa vistoria, essa inspeção, né? As reavaliações de procedimento corretivo tornam-se ineficientes, gerando retrabalhos contínuos, além de agravar o problema existente. Se você fizer uma má vistoria, você vai ter que fazer de novo, e vai ser uma bola de neve, e ela se torna ineficiente e gerando trabalhos contínuos, e claro, com o tempo você agrava o seu problema que é ali existente se você contratasse um profissional habilitado. Em decorrência da inexistência ou deficiência dos diagnósticos realizados junto às anomalias e problemas das instalações, há o prejuízo quanto à análise de grau e urgência nos reparos a serem realizados. Isso quer dizer o seguinte: se uma vistoria for mal diagnosticada, vai ter problemas assim, com certeza,
muito grande nos seus reparos. Conclusão. O síndico ele tem consciência do balaio de gatos que pode acontecer. Então ele tem que contratar um profissional habilitado, permitindo que se faça em seu condomínio uma inspeção predial correta e um plano de manutenção adequado. Fica também esperto na cobrança dos seus representantes legais que legislam em seu município para solicitar a obrigatoriedade das inspeções prediais com uma visão correta e preventiva. É o Comitê Brasileiro de Construção Civil, Combracum, que elabora, divulga e difunde as normas técnicas para o setor de construção civil. Nessa comissão de estudo da norma de inspeção foi criada em 2014, com base na norma de inspeção predial, e suspensa.